Era um sábado, 31 de maio de 1788. O reverendo Joseph Easterbrook foi alertado sobre o estranho caso de um homem chamado George Lutyens. E esse homem afirmava que estava possuído pelo demônio. Depois daquele dia, a vida dos dois se cruzou e só viria a se desvencilhar de maneira muito impressionante. Conheçam hoje, no último vídeo daquela pequena série, Pessoas que Encontraram o Demônio, a possessão de George Lutyens. Foi uma das paroquianas do reverendo que acabou levando o caso até ele. Ela se chamava Sarah Barbara e havia ficado extremamente perturbada com um homem que havia encontrado na aldeia de Yatton, em Somerset. Ela ficou muito impressionada com o que ela viu. Esse homem se chamava George Lutyens e era tido como um cidadão respeitado, sério, trabalhador e inclusive frequentador da igreja. Por profissão, ele era alfaiate. Só que há 18 anos, ele estava num estado de doença terrivelmente estranha. Uma doença que fazia com que ele se portasse de maneira extraordinária. Algo havia mudado nele. A própria natureza do George havia mudado. Ele se tornou um homem irreconhecível para todos aqueles que o cercavam. Ela relatou ao reverendo que durante a sua estada na aldeia de Yatton, testemunhou o pobre George tendo até 9 convulsões por dia. E que durante essas convulsões, que eram sempre muito violentas, ele cantava ou urrava com voz que mudava de timbre a todo momento. Era como se houvesse mais de uma pessoa dentro dele, mais de uma voz gritando, urrando. Eles então, as pessoas, a família do George, acabou entregando ele aos cuidados de um eminente cirurgião chamado Dr. Schmidt. O Sr. Schmidt tentou de tudo para curar o George, inclusive recebeu ajuda de outros colegas médicos, mas foi tudo em vão. Ninguém conseguia sequer descobrir, afinal, qual era o mal que afetava o George. E o próprio George, durante os seus ataques, durante as convulsões, declarou mais de uma vez que nenhum médico humano podia curá-lo. As pessoas da aldeia em geral estavam convencidas de que George estava mesmo enfeitiçado, estava mesmo possuído. O próprio George chegou a declarar certa vez que ele estava possuído por 7 demônios diferentes. Após ouvir essa história da senhora Barbara, o reverendo pediu que George fosse visitá-lo. E nas anotações que fez sobre o caso ao conhecer o George, ele colocou que ele realmente tinha até 9 convulsões por dia, que nessas convulsões ele fazia ruídos horríveis, barulhos grotescos, e que ele simplesmente não conseguia ouvir qualquer expressão religiosa, por menor que fosse, por mais inocente que fosse, sem sentir dor. Qualquer coisa que se falava perto dele, referente à religião, provocava dor no George. Mas não foi só o relato do reverendo que veio à luz, que veio a público naquela época. Uma outra testemunha que também conheceu George e que também presenciou as coisas que aconteciam com o alfaiate, enviou uma carta a um jornal da época. Essa carta foi publicada e nela essa pessoa declarava que o George falava com voz estrondosa, com voz grossa, voz poderosa, que era o demônio, e que às vezes ele cantava uma canção de caça com uma voz rouca, sombria e aterradora, e que além disso, quando estava sob ataque, quando estava
agindo daquela maneira estranha e convulsionando, ele se tornava extremamente violento e era preciso mais de um homem para intervir e segurá-lo, para que ele não causasse danos aos outros ou a si mesmo. No dia 13 de junho, então, o reverendo Esterbrook resolveu fazer alguma coisa mais concreta. Reunido com outros clérigos, com amigos e colegas, ele levou o George até a sacristia da igreja e fez lá uma espécie de sessão. Eles começaram cantando hinos, o que fez com que imediatamente o George começasse a se contorcer, sentindo muita dor. E daqui a pouco ele já não estava mais só se contorcendo. Ele já estava gritando, urrando, falando com aquela voz gutural que ele jamais iria libertar o George. Lá pelas tantas ele também começou a falar blasfêmias e a ameaçar todo mundo, dizer que se vingaria de todos, inclusive do George, falando que não deixaria o George em paz e que qualquer tentativa de ajudá-lo só pioraria a situação pela qual o George estava passando. Isso tudo, gente, dentro da sacristia, dentro da igreja, com várias pessoas ao redor, entre religiosos e apenas amigos, teoricamente tentando expulsar esse suposto espírito maligno, o diabo, que estaria no corpo do George. À medida que a sessão avançava, sempre dessa maneira, com eles cantando, orando, rezando em volta do George, e o George reagindo cada vez mais violentamente, se convulsionando cada vez mais, sentindo cada vez mais dor, pelo menos aparentemente, as vozes com as quais ele falava iam mudando. A todo momento aparecia uma voz diferente, como se fosse outra pessoa falando, até que num dado momento uma voz mais forte, mais gutural declarou: "Eu sou o grande diabo." Todo mundo que estava ali acabou assumindo que aquela era a voz do verdadeiro diabo, que aquela era a mesma voz do demônio, e perguntaram para ele por que ele estava fazendo aquilo, porque, afinal de contas, ele estava agindo daquela maneira com o George. E segundo os relatos, a resposta do George, ou do demônio que estava dentro do George, foi: "Estou fazendo isso para mostrar o meu poder para os homens." Eita! No auge da sessão, quando parecia que haviam atingido o ponto máximo daquela situação tão terrível, tão estranha, um dos clérigos ordenou ao demônio que deixasse o corpo do George em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sabe, aquela coisa toda. E o George então começou a se contorcer com ainda mais fúria. E à volta dele, as pessoas começaram a fazer orações pela libertação do George. Enquanto essas orações eram feitas, o clérigo continuava repetindo a ordem para que o demônio deixasse o George, até que, em algum momento, sem nenhum aviso, assim do nada aparentemente, o George simplesmente parou de convulsionar e voltou ao normal. E aparentemente, o demônio partiu do corpo dele para nunca mais voltar. Então, a partir daquele dia, o homem considerado incurável estava finalmente curado. E aí? Eu termino esse relato querendo saber de vocês. Vocês acreditam nisso? Vocês acreditam na possibilidade de possessão? Vocês acreditam que o mal existe dessa forma? É possível acreditar que esse relato é verdadeiro? Deixem as respostas aí, porque eu vou gostar de ler. Abraço. Fui.